Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero dar 5 dicas para você que facilitam o meu dia a dia nesse período aí de isolamento social. Vem comigo! Pois é, minha amiga, vamos para esse belíssimo papo dona de casa, feelings, porque esse período aí de quarentena, de isolamento, tá requerendo que a gente tenha uma certa organização, um certo método, né, para fazer as coisas, para a vida não virar uma bagunça, para não misturar trabalho com as coisas da casa, com a parte ali de descanso, também de lazer. A gente vem trazendo aqui para o canal vários conteúdos, né, a esse respeito, e vou deixar alguns aqui em cima, né, nos cards, para que você também vá acompanhando caso tenha perdido. Mas basicamente muitas das coisas que eu tenho feito aqui foi só a quarentena que me fez organizar, porque já eram práticas habituais da minha vida, né? Eu moro sozinha já faz 5 anos e aqui em São Paulo faz desde janeiro. E desde que eu vim pra cá, eu tava sem nenhum tipo de pessoa pra fazer o serviço de casa, né? Tipo uma diarista, faxineira e tal. Em Curitiba eu já tive, mas aqui não. Então eu acabei me acostumando a limpar, enfim, organizar as coisas sozinha, né? Porque faz parte da vida, a gente tem que pensar que quando sai de casa também é responsável pelo nosso espaço e que a gente precisa de algo sustentável, algo que a gente consiga manter independente de ter uma pessoa de fora fazendo isso ou não, ou poder pagar alguém para fazer isso, né? Então acho que é importante ter esse tipo de pensamento. Mas vamos lá então, a primeira coisa que eu instituí aí nesse período de isolamento, que é fazer lista para o mercado. Eu já vinha mais organizada nesse sentido, né? Tipo, já faz um tempo. Mas eu confesso que durante um período da minha vida eu ia no mercado, tipo, meio sem noção, assim. Eu lembrava de cabeça algumas coisas, contava com a minha própria memória e acabava que eu esquecia sempre alguma coisa ou comprava coisas repetidas, enfim, acontecia. E aí eu criei esse pequeno hábito de fazer uma lista, mas assim, é até mais completo do que eu fazia antes da quarentena, porque agora eu realmente paro para ver o que eu tenho na despensa, eu consigo observar bem as minhas coisas na cozinha e eu já planejo o que eu vou cozinhar antes de ir no mercado. Justamente porque, né, essa situação aí que a gente está vivendo, o mínimo que a gente puder sair de casa, melhor. Então eu vou no mercado a cada 7, 10 dias mais ou menos. E por isso eu faço as minhas compras direcionadas para a comida que eu vou precisar nesse período, né? Comida e bebida, na verdade, tipo água, alguma outra coisa que eu queira beber e tal. Então, eu faço uma listinha bem completa já considerando o que eu vou cozinhar, tentando tirar aí daquele mesmo ingrediente várias possibilidades, né? Então eu pesquiso muito na internet, o Panelinha da Rita Lobo sempre me salva, então eu tenho um ingrediente ali que eu não sei muito bem como variar o uso, eu digito na busca do site dela e sempre tem muita receita legal para fazer, então eu acho que fica mais fácil desse jeito. Assim você também otimiza teu tempo, você não gasta dinheiro à toa, você planeja, né, aquilo que você precisa e especialmente você não fica exposta tanto tempo no mercado. Eu sei que existe delivery, que você pode fazer as compras pela internet, mas o mercado é a única vez que eu saio de casa. É a única razão pela qual eu saio de casa, eu não saio pra mais nada. Então é o meu pequeno prazer, assim, digamos, sair. Apesar que é completamente diferente do normal, né, porque tem que ir de máscara, é aquela sessão de álcool em gel e todo cuidado, enfim. Mas ainda assim é o meu momentinho, então acho que a lista facilita bastante aí esse trâmite, digamos assim. E já que eu falei em comida, eu vou citar então a minha segunda dica, que tem a ver justamente com alimentação, né? Eu sou uma pessoa que sei cozinhar, sou boa na cozinha, não tenho falsa modéstia sobre isso. Tenho ampliado meu repertório na quarentena, aprendido a cozinhar mais coisas, me arriscado a fazer coisas novas, daquilo que é o trivial que eu já conheço. Mas ao mesmo tempo eu confesso também que eu tenho muita preguiça de cozinhar. Cozinhar é uma prática que eu tenho vontade... Aliás, só fica gostosa mesmo quando eu tenho vontade de fazer, quando eu tô inspirada. O problema é que eu preciso me alimentar todos os dias. Eu não peço delivery faz 3 meses já, então isso já foi muito bom também, que me fez economizar muito. Mas a cozinha virou ali uma certa máxima da minha semana, né? Uma obrigação, uma coisa que eu tenho sempre comigo. Então eu instituí, já que é pra cozinhar, já que é pra fazer sujeira, já que é pra tudo, eu pego um dia da semana, geralmente no domingo, quem me acompanha no meu Insta pessoal deve ver isso, e aí eu faço comida pra semana inteira. Eu costumo fazer muito molho de tomate com alguma coisa, então com ragu de linguiça,
bolonhesa, enfim, faço esses molhinhos, coloco em potinhos individuais e congelo, o que me ajuda muito, que daí eu só faço um macarrão, por exemplo, um dia, descongelo o molho e coloco em cima. Mas faço também muitas coisas para ir comendo durante a semana e outras que eu consigo congelar e conforme precise eu vou descongelando e consumindo também. Isso facilita, eu faço tudo de uma vez, eu passo praticamente a tarde toda na cozinha, mas é bom porque assim eu consigo já pegar tudo que eu tenho, criar as receitas, improvisar se for preciso e deixar meu cardápio da semana pronto. Eu particularmente preferiria comer comidinha fresca todo dia, mas eu não tenho esse tempo e eu não tenho essa paciência. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui entretida no meu trabalho e tipo, ficar com fome da hora do almoço e simplesmente esquentar uma coisa no micro-ondas do que ter que pensar numa comida do zero, por mais que existam refeições rápidas, etc. Assim, mas eu não tenho esse saco. Então eu faço desse jeito, funciona muito bem pra mim e eu recomendo que se você mora sozinha como eu, você tente também. Porque o teu consumo vai ser só teu, então você consegue dar uma controlada na comida para ter tipo quase uma semana de comida, seja ela congelada ou ela na geladeira para algumas coisas que aturam mais tempo. E aí chegamos na terceira dica, que é sobre louças. Se tem uma coisa que eu detesto fazer, essa coisa se chama lavar louça. Tenho muita preguiça. Secar então, esqueça, não vai acontecer. Eu não tenho espaço para ter uma lavadora de louças. Não tem espaço de bancada, eu sei que existem algumas que são portáteis, né? E sempre me indicam isso, mas eu não tenho onde pôr na minha cozinha. Até caberia fora da região da bancada, mas eu teria que ver um sistema de, enfim, passar um cano de água e tal, enfim. Não tenho, eu lavo a louça sozinha e é uma tarefa que eu detesto. Mas assim, geralmente eu ficava, cada vez que sujava, eu lavava, né? Até porque eu já tive minhas fases, pra quem também me acompanha deve lembrar que eu deixava tipo pilha de louça de 2 dias, era um inferno, depois eu passava 1 hora lavando louça, odiando cada minuto. Então eu parei de fazer isso em nome da minha sanidade mental e da minha organização. E hoje em dia eu faço o seguinte, eu simplesmente lavo louça uma vez por dia, e geralmente é à noite. Então desde o café da manhã, que a louça tá, que aliás não tem louça e a pia tá tipo limpinha, eu vou acumulando aquela loucinha tipo do café da manhã, algum lanchinho que eu faço, almoço, jantar, e depois eu lavo. Eu sei que tem gente que tem ciricutico de saber que tem louça tipo acumulando na pia, mas infelizmente, aliás, felizmente eu não tenho esse ciricutico e infelizmente eu não consigo ficar parando pra lavar toda hora porque é uma coisa muito chata e que acaba tirando um tempinho que eu tenho. Então eu sinto paz de espírito de saber que a louça não é um problema, que eu não estou me preocupando com isso durante o dia, estou focada em fazer outras coisas. E aí no fim do dia eu paro, ligo uma música, escuto um podcast, me distraio, lavo aquela louça e a pia fica perfeitinha pro dia seguinte. Minha quarta dica tem a ver com a casa. Para casa, essa minha máxima do sujou, lavou faz sentido, aliás, sujou e limpou nesse caso, porque eu gosto de fazer uma manutenção na casa durante a semana, para que os meus fins de semana sejam menos intensos, digamos assim, apesar de que a limpeza aqui é sempre bem pesada e eu passo praticamente o dia todo fazendo, mas enfim. Eu costumo dar uma limpadinha de manutenção, então eu passo aspirador algumas vezes por semana no chão. A minha mesa de vidro do escritório fica cheia de dedo, né? Ela fica pegando aquela gordura da mão. Então geralmente eu limpo tipo a cada 2, 3 dias mais ou menos. E sempre que eu bagunço alguma coisa na casa ou sujo, derrubo, eu já limpo na hora, eu não deixo pra depois, pra não ter essa dor de cabeça mais tarde. Então essa é a minha tática para deixar a casa mais ou menos em ordem, para que seja um ambiente gostoso, em que eu me sinta bem também, já que eu passo o tempo todo aqui. E eu tenho daí um dia da semana para a limpeza real oficial. Algumas vezes ela é mais intensa e eu tenho vontade de chorar, algumas vezes ela é menos intensa, depende muito do meu dia, do meu humor. Mas em geral eu tenho feito isso no sábado. Então aí sim eu passo pano no chão, lavo o banheiro, privada, tipo as superfícies, passo pano pra tirar pó, limpo o vidro, mas limpar vidro eu só limpo tipo a cada mês e paciência, vai ficar dedado com marca de chuva, não vou morrer por causa disso, é muito trabalhoso. E a vida vai levando assim, né? Eu vou levando a vida desse jeito. Então, assim, eu instituí dessa maneira porque eu preciso realmente fazer uma limpeza um pouco mais intensa em algum momento. E aí eu acabei escolhendo o sábado pra isso, mas eu também tento fazer do momento a coisa mais agradável possível, na medida do que é, né, real, porque é chato, né, limpar a casa. Mas aí eu também fico escutando podcast, fico ouvindo música, fico tentando curtir ali um momento e aproveitando também para fazer outras coisas. E agora a quinta e última dica muito própria, né, desse período aí de coronavírus
mas que facilita também muito o meu dia a dia, que é ter o meu kit Corona bem na porta. Na verdade, ele fica aqui atrás dessa planta. A minha porta de casa tá ali, né? Basicamente, a gente precisa ter algumas coisas de higiene, né, mais à mão. Então, eventualmente, quando o porteiro me avisa que tem alguma encomenda, que chegou alguma coisa e tal, algum recebido, eu preciso sair. Às vezes ele põe no elevador, às vezes eu tenho que descer, dependendo do horário também. Mas enfim, de todo modo, eu já deixo, tipo, bem à mão, assim, máscara limpa, né, e toda vez que eu uso a máscara, depois eu faço toda a higienização dela, geralmente eu lavo com desinfetante, mais um monte de coisa. Deixo também álcool em gel, bem à mão. Deixo desinfetante, 2 tipos. Um em spray, que é mais rapidinho, assim, que eu uso, tipo, nos jabás, nas coisas que chegam, eu desinfeto, deixo de quarentena, tipo, uns 3 dias ali. E um outro mais forte, que eu também uso pra limpar, tipo, a entrada do apartamento e tal, toda vez que eu saio, que eu me movimento ali, tipo, da porta pra fora. E é importante ter isso facinho, porque a gente precisa, né, infelizmente, se precaver, se cuidar. E ter à mão esse tipo de produto já facilita muito, então eu recomendo que você tenha ali teu cantinho do Corona em casa. Triste, porém verdadeiro. É isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se curtiu, deixe seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que a gente tem vídeo 3 vezes por semana, sempre com muito conteúdo sobre comportamento, beleza, enfim, todas as coisas bacanas ali do universo feminino. Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Seja quem te faz feliz!